Turma do segundo ano, professor Vinícius Leão aqui. Vamos dar continuidade ao nosso assunto sobre o Brasil na época da mineração, da exploração do ouro, lá no final do século XVIII. As consequências desse processo econômico vão ser muito grandes para o Brasil, principalmente porque vai haver uma rebeldia por parte da população aqui no Brasil residente em relação a Portugal, a metrópole portuguesa. Então nós vamos ver nessa aula alguns conflitos que se deram entre os habitantes do Brasil e a metrópole portuguesa. Primeiro eu quero falar sobre o contexto, contexto histórico mundial aí, ocidental no final do século XVIII. Vão ser eventos históricos significativos porque vão influenciar toda a política ocidental a partir de então. O primeiro deles é a Declaração da Independência dos Estados Unidos, em 1776, onde nós já temos aí uma ruptura forte com o sistema colonial, Depois nós vamos ter a Revolução Francesa com os ideais de liberdade, igualdade, fraternidade. Aí a gente pode ver uma imagem de Marianne, simbolizando essa nova França que está nascendo, rompendo com o antigo regime. E em 1790, nós vamos ter a Revolução do Haiti, que também é bastante significativa, porque no Haiti nós vamos ter os escravos se revoltando contra a sua metrópole, contra os seus dominadores, e tomando a posse do Haiti para eles. Então é uma revolução muito forte que vai mudar aí a história do Haiti, trazendo liberdade para os próprios escravos do Haiti. Vai ser tida como uma revolução do medo, principalmente pelos escravagistas brasileiros, porque eles tinham medo que também, pelo exemplo do Haiti, os escravos brasileiros se revoltassem. Percebemos então que o absolutismo e o sistema colonial vai ser questionado aí no final do século XVIII. No Brasil, nós vamos ter a chamada viradeira reacionária, porque antes de 1777, o Brasil praticamente estava sendo governado aí por grande parte pelo nosso querido Marquês de Pombal, primeiro-ministro. Depois nós vamos ter a morte do rei, vai assumir a filha dele, Dona Maria I, assume o trono português, refazendo tudo aquilo que o Marquês de Pombal estava propondo, como liberdade de comércio aqui na colônia Brasil. Basicamente, ela vai abolir as companhias de comércio no Brasil, ela vai fazer uma série de medidas que vão atrasar o Brasil do ponto de vista econômico, da sua independência, porque ela vai querer fazer o quê? Ela vai querer fazer com que Portugal continue se sobrepondo à economia brasileira, de modo que os colonos passassem a consumir as manufaturas de Portugal e não produzissem manufaturas aqui. Então ela estava pensando, logicamente, no reino, no reino dela, em Portugal, e não na liberdade comercial do Brasil. Marquês de Pombal já tinha uma perspectiva mais liberal. Dona Maria I, não. Por isso esse nome, virada reacionária, porque vai haver uma reação aí à política de Marquês de Pombal. E nessa reação, nós vamos ter a Inconfidência Mineira, porque com a imposição de Portugal sobre o Brasil, sobre o regime de Maria I, cada vez mais frequente, nós vamos ter os brasileiros se sentindo esgotados financeiramente pelos intensos impostos que Portugal cobrava obrigatoriamente do Brasil, como por exemplo a derrama. Outro processo que vai motivar essa Inconfidência Mineira vai ser o esgotamento das minas. As minas de ouro não vão trazer mais tanto ouro. A inspiração para este movimento vai ser no Iluminismo e na independência dos Estados Unidos. O Iluminismo com os ideais de autonomia, de liberdade comercial, de igualdade, Então, vai ser motivo de inspiração, principalmente na reunião entre os membros daquele processo revolucionário que foi chamado depois de Confidência Mineira. Eles se reuniam em salões, às vezes em clubes de maçonaria. Era uma elite comercial, uma elite intelectual que se reunia e debatia como que Minas poderia ser livre
dessa situação de miséria e de imposição dos impostos de Portugal sobre ela. Então ali eles propunham uma nova Minas Gerais, não é? Já criaram até uma bandeira como essa que a gente está vendo na imagem, com este termo em latim, libertas quae seratame, liberdade ainda que tardia. Ou seja, eles queriam a liberdade de Minas Gerais. Eles tinham uma proposta de trazer independência para Minas Gerais, criando uma república. A capital dessa república seria São João del Rei. Então é um processo separacionista. No entanto, nós vamos ter aí um 171 na parada. Um membro dessa elite vai denunciar essas reuniões, esse complô contra Portugal. Esse membro foi o nosso querido João Silvério dos Reis. Ele estava todo endividado com Portugal. E em troca do perdão de suas dívidas, ele denunciou, dedurou os outros inconfidentes. Por isso que o nome é Inconfidência Mineira, porque não vai guardar segredo. Esse cara aí vai ser o Judas Iscariotes da parada. E aí eles vão ser condenados, presos. Tomás Antônio Gonzaga, Cláudio Manuel da Costa, vai acabar cometendo suicídio, Cláudio Manuel da Costa. Tomás Antônio Gonzaga vai ser exilado na África. E o desfecho de tudo, que ficou muito conhecido, é isso que a gente está vendo na imagem aí. A morte por enforcamento de Tiradentes. Tiradentes vai ser enforcado, né? Joaquim José da Silva Xavier. Ele vai ser enforcado. Depois seu corpo vai ser esquartejado e exposto. Por que toda essa violência? Para Portugal impor pelo medo a submissão dos colonos brasileiros. Sob mando de Dona Maria I, nós vamos ter aí a morte de Tiradentes, tá, gente? Outro processo separacionista em relação a Portugal vai ser conhecido como a Conjuração Baiana, tá? Ocorrido aí em 1798. As motivações: miséria, que a população da Bahia estava sofrendo, a desigualdade econômica, pobreza, né? Desigualdade racial. É interessante que pela primeira vez na história do Brasil nós vamos ter aí uma indignação com a situação de desigualdade social no país. Vai haver um movimento tentando barrar essa desigualdade racial. A inspiração vai ser no Iluminismo e na Revolução Francesa, ou seja, eles querem um novo mundo, tal como os revolucionários franceses, tal como os iluministas. Eles querem uma nova realidade para o Brasil. Eles vão propor a independência da Bahia. Percebo que não é a independência do Brasil que eles querem da província deles, independência da Bahia, e a independência da província, da capitania deles. E eles vão propor o fim da escravidão, ou seja, muita atenção para essa questão, porque cai muito nos exames. Eles queriam também o fim da escravidão. A liderança era formada por uma elite financeira e intelectual, mas também por negros, libertos e escravos, alfaiates, homens pobres, né? Alfaiates são aqueles que trabalham com costura, tecidos, tá certo? E o desfecho disso tudo vai ser a partir da força das armas. Muitos vão ser presos, condenados a pagar altas indenizações, mas eles vão pegar 4 homens para servirem de exemplo, vão matá-los por enforcamento, tá certo? Em 8 de novembro de 1799, na cidade de Salvador, Bahia, foram executados na forca 4 líderes da Conjuração Baiana, movimento emancipacionista e republicano. Eles também queriam uma república, não é? Que fora descoberto havia 10 anos. A execução ocorreu na Praça da Piedade, cercada por tropas militares e diante do povo que se reuniu para assistir. Havia banda de cornetas e tambores. Por volta das 11 horas, os presos foram levados à forca com as mãos algemadas nas costas. Foram enforcados na seguinte ordem: os soldados Lucas Dantas, o aprendiz de alfaiate Manuel Faustino dos Santos, o soldado Luiz Gonzaga das Virgens e o mestre alfaiate João de Deus Nascimento. Um quinto condenado, o ourives Luiz Pires, conseguiu fugir e nunca foi encontrado. Os corpos foram esquartejados e as cabeças e mãos ficaram expostas durante 5 dias em diferentes pontos da cidade, para servirem de exemplo à população. Devido ao calor intenso, um cheiro de podridão espalhou-se pela cidade, que ainda foi tomada pelos urubus. Os despojos foram depois recolhidos pela Santa Casa de Misericórdia e sepultados em lugar desconhecido. Então, pessoal, o que a gente toma nisso aí? A gente toma o seguinte:
A gente conhece muito a ideia da Inconfidência Mineira. Tem até o dia de Tiradentes, não é feriado nacional. A gente conhece o nome de Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes. Mas o nome desses 4 aí a gente não conhece. O movimento negro atualmente utiliza muito o exemplo da Conjuração Baiana, porque lutavam pelo fim da escravidão. E morreram em prol disso. O nome desses 4 a gente não lembra muito na nossa história. E aí fica o questionamento, por quê? Por que a nossa história exclui tanto os negros? Por que nosso tratamento com os negros é diferente naquele tempo e até os dias atuais? Infelizmente há uma desigualdade muito grande e isso é histórico no Brasil. Então fiquem com essa reflexão, eu espero que todos fiquem bem, bons estudos e vamos lá, pessoal!